Olá, meus queridos irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente. Eu agradeço muito a Jasmina aí pelo convite. Para a gente estar comentando o Evangelho, capítulo 11, o maior mandamento, intitulado capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Lendo então a citação de Mateus no capítulo 22, item 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E Lucas, ele diz: Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Vejamos que desde que entendemos, que alcançamos a razão, que o homem busca um entendimento para o consolo da sua alma, uma razão para viver, um meio de driblar as aflições, as angústias, as opressões, que o domínio do mais forte sobre o mais fraco, a escravidão, toda a servidão, é algo tão infeliz para quem recebe quanto para quem o faz. A pessoa constrangida, submetida à escravidão, traz um rancor, uma angústia, uma insatisfação existencial. Isso nós estamos falando dentro de um contexto social, dentro da realidade dos que submetem-se a isso, ou que forçosamente estão submetidos a isso. E outra daquele que não sabe de onde que provém também uma insatisfação, porque ele está usurpando a lei, trapaceando a lei. Ele está fazendo ao outro exatamente o que não aceitaria que o outro fizesse com relação a si mesmo. Então, diante da vida, existem opções que nós buscamos ainda a liberdade para praticá-la. A liberdade, ela passa a ser uma opção muito limitada, porque sob o jugo das necessidades e da imposição alheia, da opressão, não existe liberdade. E aí nós não entendemos ainda que Deus, de tempos em tempos, encaminha à terra um mestre, um professor, um orientador, um homem representante dos céus, representante das leis divinas, que vem traçar um roteiro para que nós possamos caminhar com segurança rumo à nossa perfeição moral.
Mas é muito difícil a gente falar assim em harmonia, em tranquilidade, diante de uma dor, de um conflito. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador. Como pai, dói um coração paterno ver um de seus filhos subjugados. Acontece conosco. Quando o nosso filho está em uma empresa, trabalhando, e ele reclama de perseguição de colegas. Já ficamos deverasmente chateados. Essa é a verdade. Mas a gente sabe mesmo que o crescimento de cada um tem que passar por esses obstáculos. E às vezes a gente pede calma, pede compreensão, não é? Mas não é fácil. Claro que não é fácil. Quando nós falamos de argumentos para a nossa reforma íntima, argumento para a mudança do nosso modo de ver o mundo, e as leis, Deus, através de suas leis, nos apresenta os argumentos, geralmente em forma de dor, como efeito de causas anteriores. Como podemos amar a Deus que não conhecemos? Se temos dificuldade de amar o nosso irmão que conhecemos, esse que está por aí, que espera de nós, espera em nós, busca em nós. E talvez em nome da importância de títulos, de posições, os ignoramos. Eu acho que, primeiro, precisamos nos amar para ter um padrão de amor, para atender às necessidades alheias. A sede de entendimento, de luz nos caminhos. Há muitas pessoas que andam em trevas, que cometem absurdos e que são por nós julgados e condenados e até odiados. Às vezes até odiamos. E não viemos aqui para isso. Claro que não. Nenhum espírito recebeu da providência divina a missão de fazer o mal para alguém. Mesmo que a pessoa tenha, na sua trajetória evolutiva, corrigir algo do passado, porque judiou de alguém e, por sua vez, agora será judiado. Mas a justiça divina dispõe de meios que não seja nós para causar a maldade a outro. É permitido pelas nossas iniciativas, livre-arbítrio. Eu posso decidir entre o bem e o mal e ainda não dou conta de dominar os meus anseios, os meus ímpetos. De repente se torna, assim, insuportável a aceitação. Então, às vezes, a gente vai fazer justiça com as próprias mãos. Mas a pessoa que erra é preciso ser compreendida. Porque eu acredito que, em sã consciência, tirando os casos de insanidade, de patologias, a pessoa erra porque quer errar. Olha, eu vou fazer essa coisa errada. Eu quero fazer essa coisa errada. Pelo menos eu não conheço ninguém que teve a intenção de errar.
Cometeu erro e até erro absurdo, pelas decisões impensadas de momento, mas logo em seguida vem um arrependimento, vem o remorso. Uma sensação de justiça, às vezes, pela ótica perturbada. Às vezes cometemos, assim, um delito que para nós foi uma lavagem da alma. Eu honrei a minha honra, por honra de mim e da minha família. Eu cometi tal absurdo, que hoje, na minha equivocada visão, estou certo. Então tem uma hora que a gente precisa parar para analisar as nossas certezas, as nossas convicções. Porque o mal que fizeram, ou que fizera a nós, foi algo externo, não partiu da gente. Muitas vezes provocamos e não sabemos o resultado final. Quantas pessoas falam uma coisa por desconhecimento do valor das palavras ofende alguém? Há coisas que se falar aqui em Goiânia tem um significado. No Rio de Janeiro pode ter outro significado. Em São Paulo pode ter outro significado. Por exemplo, no Sul é normal o esposo chamar a esposa de mãe e a esposa chamar o esposo de pai. Fiquei uma vez assim meio curioso, né? Uai, que negócio é esse de... Né, pai? Uai, mãe? E aquela coisa... Falei, gente, costume, né? De cada região. Cada região aí tem aí as suas tradições. No Rio de Janeiro, conversando com um amigo, e a gente falava sobre a desgraça. Ele, não, no Rio é comum a gente falar desgraçado. Desgraçado é a ausência da graça. Uma pessoa sem graça é um desgraçado. Desgraçado e sem graça é a mesma coisa. Mas aqui já para nós, desgraçado é uma ofensa muito grande. Uma pessoa em sã consciência não olha para o outro e chama ele de desgraçado. Muitos homicídios assim, já se concretizou a partir dessas provocações. O significado continua sendo o mesmo. Desgraçado, pessoa sem a graça. Mas ele expressa, assim, uma agressão emocional a outra pessoa, uma humilhação. Então vejamos, essas pessoas todas que estão assim, que se nos apresentam estorvadas, que se nos apresentam assim com uma dificuldade de comunicação, de convivência, de interação social, nos provocam. Às vezes a gente sabe de notícia de alguém que estava com som muito alto, o vizinho foi lá e já foi armado e saiu, aconteceu um homicídio. Às vezes a gente vê pessoa que bota o lixo na porta da casa do outro e isso vem arredondar-se então num desastre. Porque tem aquela questão da honra. Está me humilhando e ninguém me humilha diante da minha família e nem em lugar nenhum. Só que a pessoa que aparentemente humilha, ele está precisando de aula. Ele não está precisando de castigo, de condenação. A gente tem que ser professor. A gente tem que ser o amigo mais velho, o conselheiro. A gente precisa conversar e ensinar, mostrar para as pessoas quão grandes somos porque nos amamos. Quanto bem eu quero a mim, porque não quero aí um conflito entre eu e o meu vizinho, entre o meu amigo, meu colega de trabalho, meu patrão, meu funcionário. Se eu quero, então, ser assim envolvido em vibrações amorosas,
eu tenho que primeiro fazer a minha parte. Ninguém mais precisa de uma vibração amorosa tanto quanto aquele que está desarmonizado. Alguém que está assim pedindo socorro da onde se encontra com suas dores, seus conflitos, suas aflições. Então, às vezes, nos agride com palavras, mas era o que tinha no momento. A boca fala do que o coração está cheio. Naquele momento, ele estava assim, numa situação lamentável, e soltou o que tinha. Assim como a pessoa, quando está radiante de bondade, sabe quando a pessoa está cantando e alguém fala, nossa, o que foi que aconteceu que você está assim, doando alegria, satisfação, estou vendo assim, felicidade em tudo, no jeito de você sorrir, de falar, de andar, não é? A pessoa é amável, é dócil, dá um sorriso acolhedor, porque o coração está cheio de satisfação, de harmonia. Então é isso que nós precisamos buscar. Nas horas de tristeza, devemos então procurar entender, conversar com a tristeza. Porque a gente não veio aqui para ser triste. O que aconteceu é que agora fomos decepcionados com a chegada da verdade, porque até então a gente estava embasado em uma ilusão, em uma verdade falsa, chamada mentira. A gente viveu muito tempo, não é, acreditando ser verdadeiro uma falsidade. Aonde o próprio Kardec diz que nós devemos, assim, recusar 10 verdades do que aceitar uma falsidade por verdadeira. Então, quando nós estamos, assim, diante de um desconforto, precisamos buscar entender o que está acontecendo. Se casei por amor, porque estou com raiva da pessoa que procurei, que elegi para estar junto comigo. Ambos elegemos um ao outro para estarmos juntos, para toda a vida. Agora está dando assim uma espécie de desgosto, de tristeza, de desarmonia, uma vontade de jogar tudo fora, de recomeçar, de ir para longe. Essa coisa que dá todas essas iniciativas nossas não está na outra pessoa, está em nós. A dor está falando desse jeito, eu moro aqui dentro do seu coração, aqui dentro do seu peito, é o meu ninho, a minha morada. Eu estou aqui. Às vezes eu invejo, às vezes eu sou agressor, às vezes eu sou incompreensivo, eu sou radical, às vezes eu não quero levar desaforo para casa, eu sou péssimo conselheiro. E a gente tem que conversar com a gente mesmo. Espera aí, primeiro eu preciso me amar para amar os outros com aquilo que eu tiver, aquilo que eu gerar, aquilo que eu construir dentro de mim. Eu preciso estar bem para amá-lo tanto quanto a mim. Primeiro sou eu. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso fazer o bem para mim. E preciso gostar também das pessoas que também gostam de mim. E as que não gostam, como é que fica? São adversários? Adversário não é inimigo. Adversários são pessoas que também estão lutando e têm talvez uma ideia contrária à nossa. E precisamos ouvir as ideias contrárias. Precisamos conhecer as pessoas através das informações que elas mesmas nos trazem. Então é diante dessas oportunidades que temos, que precisamos ir nos redimindo pouco a pouco. Porque quando eu agrado ao outro, que o outro é o outro filho de Deus, então nosso Pai que tudo vê, que nos observa, que nos ampara e nos conduz, quando ele vê o amor saindo de nós, envolvendo ao outro filho seu, ele aumenta a nossa capacidade de amar. É da lei, a lei é generosa. Com relação às providências divinas, nós somos farturentos nas nossas criações. Se odiamos, ela também é farturenta nisso. Vem muito ódio. Se não queremos ser odiados, não odiemos a ninguém. Mas se queremos é ser amado, veja Santo Agostinho, é amando, é perdoando, é compreendendo. E não é difícil compreender. Olha, por que alguém está assim? A gente não conhece a história dele, só pensa que ele é uma pessoa que não tem sentimento. Todo mundo tem sentimento. É uma pessoa que não sabe pensar, todo mundo pensa.
Nós estamos assim, mais ou menos, no mesmo nível. Alguém se desenvolveu mais em determinada área, mas em outras estão carentes. Há muitas pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, mas que sofrem os mesmos conflitos do analfabeto. Sente a dor da perda, sente a dor da despedida, sente a dor da incompreensão, a frieza nas relações. Então, quando nós falamos assim, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus. Ele é nosso Criador. E como amamos a Deus? Ficar ajoelhado o tempo todo orando e falando para Deus, eu te amo, eu te quero, e depois a gente nega a Deus em tudo aquilo que a gente faz? Como se Deus só estivesse prestando atenção em nós na hora do louvor. A gente louva a Deus através dos nossos atos, das nossas atitudes. A Madre Teresa de Calcutá, ela diz, né, que as mãos que ajudam são mais sagradas que a boca que reza. O Evangelho fala da fé sem obra. Não adianta acreditar sem fazer nada. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Questão 642 de O Livro dos Espíritos. Porque há males que podem ser evitados. E eu não te quero mal. Olha aí o amor ao próximo. Como eu quero bem a mim, eu posso ajudá-lo. Eu posso estar no caminho dele, facilitando. Eis aí o amor a Deus, através do outro. A bem da verdade, o outro, ao invés de ser um obstáculo, ele é um degrau que nos conduz à santidade, que nos leva a Deus. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, de número 10, que fala se podemos compreender a natureza íntima de Deus. Diz que não. Os Espíritos respondem. Para isso, falta-lhe o sentido. E a questão seguinte pergunta, mas um dia chegaremos a conhecer? Aí vem uma dissertação. Olha, à medida que evolui, o véu vai se, né? Nós vamos acessando. E próprio Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha aí o sentido que nos falta. Pureza de coração. Eu te amo por você ser o outro filho de Deus. Eu te amo por você estar assim no meu caminho, por a gente ter encontrado ou reencontrado. Eu quero fazer de você um grande amigo. Eu estou junto de ti. Pode contar comigo. Até te peço a preferência para conversar no que eu puder fazer. Porque é para isso que eu estou aqui, para me educar. Eu estou aqui para ser um voluntário da causa divina. Eu não estou aqui para ser servido. Eu vim aqui para aprender a servir. Não é esse aí a nossa destinação? Ser o servidor do Senhor? O servidor de nosso Pai? De nosso Criador? Como a gente pode ser servidor de Deus? Estando atuando positivamente nas suas obras. Há muitas pessoas que estão muito bem, aos quais a gente deseja, assim, muita felicidade, muita harmonia. Mas há muitas pessoas que estão precisando de nós para coisas muito simples, até mesmo para um conselho, não faça. Se você pensa que tirando a sua vida você vai resolver todos os problemas, você vai se tornar um não ser, você vai alcançar a inexistência, um nada inexistencial, engano. Não faça isso. Você vai aumentar essa dor que você já não está suportando agora. Vamos pensar comigo. Não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Mas a gente pode consertar o que está errado. Há muitas pessoas que estão tomando atitude porque estão sozinhos, isolados. E quando nós tomamos essas iniciativas, não estamos sozinhos. Claro que não. Quando tomamos essa iniciativa, nós estamos assistidos pela espiritualidade. Na literatura espírita há tantos casos
de interferência dos bons espíritos, dos mensageiros, nos ajudando, interferindo, para que aquela missão ou a intenção daquela atitude seja abortada. Tem isso no caso dos abortos, do suicídio, dos homicídios. Muitas das palavras que falamos são palavras que são colocadas na nossa boca. A entidade falou através de nós. A entidade nos usou para aconselhar. E muitas das vezes a própria entidade nos induz a calar, ao silêncio. Nada melhor que calar diante daquilo que não sabemos o que falar. Então observem, qual o maior mandamento? Amar a Deus. E como amar a Deus? Amamos a Deus com as mãos, com os ouvidos, com o ombro, com o coração. É preciso permitir que o coração fale. O coração também conversa. O coração também participa. E quando o coração fala, ele fala com o outro coração. Eu converso com você e o meu coração conversa com o seu coração. Nasce daí uma simpatia. Eu não sei lá o que eles falam, mas eu estou gostando de você por causa que o meu coração está falando da bondade que existe em você. Muito embora você está, assim, precisando de se equilibrar. Mas o sentimento encontra um diálogo entre si. E quando a coisa está nesse nível de amor, de coração para coração, nós vamos assim, a partir daí não tem mais obstáculos, intransponível. Ah, mas e se eu fizer e ele não seguir o meu conselho? Não tem problema. Ninguém é obrigado a seguir o nosso conselho. Ninguém é obrigado a nos ouvir. Mas quando falamos, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos amando a Deus. Eu estou falando para você o que eu gostaria de ouvir, que nas minhas dificuldades, angústias e aflições, alguém chegasse e me asserenasse. Alguém chegasse assim, me envolvesse com amor e eu não me sentisse só. Então é a partir daí que nós vamos tomando determinadas atitudes. Atitudes pensadas, raciocinadas. Um pensamento de amor pode envolver a outra pessoa em harmonia. É uma prece. Às vezes é uma prece muda, uma prece apenas intencional. Envolver a pessoa com os nossos fluidos curadores, harmonizadores. Não existe uma melhor forma de amar a alguém, desejando a essa pessoa que ela esteja bem. Esse amor de doação, de presentes e outras coisas, às vezes não consola e não alimenta. Mas o amor, companhia, tempo, atenção, é disso que nós estamos falando. Vamos louvar a Deus, a prece, inclusive, tem 3 aspectos: louvar, pedir e agradecer. Vamos louvar ao nosso Criador, convivendo harmoniosamente com tudo que Ele criou. Com o ar, com a água, com as plantas, com os animais, com as outras pessoas. Antes de julgar, vamos endereçar essa pessoa. Deixa o julgamento para as pessoas destinadas a tal. Quanto a nós, mandar pensamento de amor e de caridade. Coisas positivas. Nós estamos vendo, às vezes, nos ogerizando com atitude de coisas que a gente... Olha,
Existem parentes, se diz, fazendo o parentesco, rompendo as comunicações, porque torce para um partido político diferente do outro. Porque um está numa igreja, outro está na outra. Porque um pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Porque um é sério e o outro é mais descontraído. Porque um é de um jeito e o outro é do outro. Está vendo a confusão que nós fazemos? Nós ficamos complicados por dentro e essa complicação nos complica. A gente passa a ser uma pessoa rejeitada. A gente começa a não entender por que a gente não é aceito, não é convidado, não é atraído. Então, meus queridos irmãos, é isso aí o nosso comentário de hoje, acerca do mandamento maior, acerca do fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Desde que o mundo é mundo, nós estamos aqui passando por profetas, por tantas pessoas que vêm trazer, pelos iluminados, trazendo luzes para o nosso caminho, para a gente entender essas lições de fraternidade. Amar ao outro como gostaríamos de ser amado. E amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, estou com muita saudade de vocês. A gente, pelas circunstâncias, a gente vai assim se afastando, mas fiquei muito feliz quando recebi o convite. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Muita paz.